Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui que, na verdade, eu nunca imaginei que eu faria um episódio aqui falando mal deste autor em específico aqui. É um dos meus autores favoritos, vocês já devem saber aí pelo título do vídeo ou pela descrição, mas de fato eu nunca pensei que eu teria que falar mal dele e hoje chegou o dia de eu falar mal dele. E não me leve a mal, assim, ele continua sendo o meu autor favorito. Eu não cheguei nem perto de ler todas as mais de 70 obras que ele tem publicadas aí durante a sua carreira. Ele não para de escrever, então isso quer dizer que ele vai ter mais obras ainda. Eu devo ter lido... Se eu li um terço desses 70 e poucos livros dele, já foi muito, assim. Eu devo ter lido uns 20, um pouquinho mais disso. E esse realmente, infelizmente, acaba sendo um livro dele que eu não... Já tô antecipando minha opinião aqui. Não gostei muito. Eu vou dizer os motivos. Não é só a responsabilidade dele, porque tem uma outra pessoa aqui escrevendo também esse livro. Mas deixa eu passar a ficha técnica do livro antes, falar um pouco do resumo da história e do porquê que eu estou me sentindo mal de vir aqui falar mal deste livro em específico. Eu não vou falar mal do autor, mas do livro em si, beleza? Antes de mais nada, me siga aqui no YouTube se você estiver me ouvindo e assistindo aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, ative o sininho. Eu sei que algumas pessoas acabam não recebendo as notificações de quando eu posto vídeos novos. Então, por favor, se inscreva aqui no YouTube. E, se caso você estiver no Spotify, também me siga no Spotify, dê estrelinha nos meus episódios, comente se você concorda ou não concorda com a minha opinião sobre esse livro ou sobre qualquer outro livro. Por favor, se comunique, porque isso é bem bacana da gente ter essa troca. E no Instagram, @DiegoSgon, me segue lá. Quando eu posto lá. Eu tinha o @bookcastoficial, ainda tá lá, mas não tô atualizando ele. Vou centralizar tudo no @DiegoSgon. Então, deixa eu passar a ficha técnica dessa bomba aqui. Não, tô brincando, não é uma bomba tão grande assim. Mas deixa eu falar um pouco do contexto desse livro e qual foi qual é a minha opinião sobre ele, beleza? O nome do livro é A Última Missão de Gwendy. Então eu tenho o livro aqui físico. Ele é bem bonito, né? Ele tem capa dura, tem uma capa super bonita, assim. Ele é bem bonito. E para dar um contexto, ele é o terceiro livro de uma trilogia. Então ele é o último livro dessa trilogia. O primeiro e o segundo livro eu já fiz aqui episódios sobre ele. E esse livro é para terminar com essa trilogia que começou lá no primeiro livro com a Pequena Caixa de Gwendy, se eu não me engano esse é o nome exato, e depois o segundo livro, A Pena Mágica de Gwendy. Então, e aqui o último livro, A Última Missão de Gwendy. Os autores, tá? E aqui o autor que eu vou falar sobre ele agora. Stephen King e Richard Chizmar. São esses os dois responsáveis por esse livro aqui. Vamos lá. O primeiro livro, ele foi escrito por essa dupla, Stephen King e Richard Chizmar. Esse Richard Chizmar, eu dei uma pesquisada nele, mas eu não conheço ele, eu nunca li nenhuma outra obra do autor a não ser essa trilogia. Então o primeiro livro foi escrito pelos dois, aí o segundo livro, A Pena Mágica de Gwendy, foi escrito somente pelo Richard. E aí eu acho que começa um pouco do problema. Por quê? O primeiro livro é muito bom, tá? Eu adorei o primeiro livro, assim, ele tem uma pegada muito, muito mística, muito mágica, dando uma premissa, assim, bem básica. A Gwendy é uma menina no primeiro livro de 12 anos, mais ou menos, e ela se encontra com esse cara misterioso chamado Richard Ferris. O Richard Ferris entrega uma caixa pra Gwendy. Assim, uma caixa mágica, digamos assim. E essa caixa, ela tem vários botões, ela tem algumas alavancas, e ela é uma caixa mágica. Em que sentido, assim? Conforme a Gwendy vai entendendo como a caixa funciona, ela entende que a caixa ela age para benefício do dono da caixa. Então, digamos que a Gwendy aperta um botão na caixa e do nada ela começa a ir melhor nas provas dela, ou ela começa socialmente ser mais popular no colégio. Alguns benefícios assim meio obscuros, mágicos que a caixa
começa a atribuir à dona da caixa, que no caso é a Gwendy, né? Esse Richard Ferris, ele é um homem misterioso mesmo, o livro não explora muito ele, mas ele só entrega a caixa pra Gwendy e a Gwendy começa a usufruir dos benefícios da caixa. Então, a caixa também tem uma alavanca que quando ela puxa a alavanca, a caixa entrega um docinho de chocolate, assim, em formato de animal. E conforme ela vai comendo esse chocolate, ela começa a ter um melhor desempenho físico, ela começa a ter uma saúde melhor, a visão dela melhora, a inteligência dela melhora. Enfim, a caixa entrega vários benefícios para a pessoa. A caixa também é perigosa em que sentido? Toda vez que algo positivo acontece, seja ela, sei lá, indo bem em prova, se tornando mais popular, outras coisas ruins começam a acontecer. Por exemplo, tem um botão preto na caixa, se eu não me engano a cor é preta do botão, que simplesmente faz com que pessoas morram. Então ela eventualmente aperta o botão e no outro dia ela descobre que um terremoto numa localidade que ela nem conhece, chutei a câmera aqui, uma localidade que ela nem conhece, acaba acontecendo e acaba matando pessoas. Então a caixa tem esse poder mágico, digamos assim. Então essa é toda a premissa do primeiro livro da trilogia. Como eu falei, eu já trouxe aqui, não vou entrar muito no detalhe, o livro muito bom. E aí vem o segundo livro, e no segundo livro é só esse Richard que escreve. E aí o segundo livro ele é bem menos poderoso do que o primeiro. O segundo livro ele é basicamente mais um romance policial do que algo mágico e / terror e suspense, assim. Então, dá pra ver nitidamente a não presença do Stephen King no segundo livro, tá? E no segundo livro é interessante porque tem o prefácio do livro onde o Stephen King fala, a gente escreveu o primeiro livro, ele fala bem assim, assim, ele é gaúcho, né? Ele fala, a gente escreveu o primeiro livro, o Richard Chizmar e eu, Chizmar, sei lá a pronúncia dele, e depois que a gente terminou o primeiro livro, o Richard me falou que talvez tenha mais história pra Gwendy. E realmente, depois do primeiro livro, tu começa a pensar, será que tem mais alguma coisa relevante? O que acontece depois na vida da Gwendy, né? Com essa caixa e tal, como é que essa caixa vai impactar a vida da Gwendy ao longo dos anos? E aí, o Richard fez esse pitch pro Stephen King, e o Stephen King deixou, basicamente, o Richard escrever o volume 2 dessa trilogia. E talvez o Stephen King tenha percebido que o livro 2 não foi tão bom quanto o 1. E aqui, talvez mercadologicamente falando, seria interessante fazer uma trilogia dessa história, que originalmente era para ser só um livro, só a Pequena Caixa de Gwendy. E aí o Stephen King voltou para essa terceira edição. Então parece que Stephen King e Richard Chizmar escreveram um puta primeiro volume. Aí o Richard Chizmar falou, Stephen King, deixa comigo que no caminho eu te explico, sabe? Deixa comigo que eu vou escrever o segundo volume, vou dar uma história pra Gwendy aqui, e aí se torna esse romance policial aí no segundo volume. E no terceiro volume, talvez a editora, as publishers do Stephen King falaram, seria legal ter uma trilogia pra terminar essa história de Gwendy. E aí o Stephen King falou, deixa eu voltar porque o cara fez merda. Eu não tô falando que ele falou isso, tá? Em nenhuma entrevista ele falou isso, mas essa é a minha percepção. Então dei um contexto geral da trilogia, tá? O ano original de publicação desse terceiro volume é 2023, então ele é bem recente. A editora aqui no Brasil, obviamente, a Suma, né? Que acaba tendo todos os lançamentos do King nos últimos anos. E o livro contém 422 páginas, porém não se assuste. Não se assuste porque a diagramação dele é bem espaçosa, assim, e tem algumas imagens. Então, o livro, por mais que ele tenha quase 500 páginas, ele não é tão extenso assim, ele é bem curtinho. Então, mas assim, tu deve se assustar pela história em si, tá? Porque eu vou começar a falar um pouco mal dela. Um resumo desse livro. Então, falei da premissa do primeiro e do segundo livro, agora do terceiro. O segundo livro, ele é basicamente um suspense policial, porque a Gwendy, ela tem que voltar para a cidade de Castle Rock, que é a cidade natal dela, porque algumas pessoas desapareceram e ela meio que usa a caixa para encontrar essas pessoas e tal. Beleza, esse é o segundo livro. No terceiro livro, como o primeiro livro fala lá da Gwendy nos seus 12 anos encontrando a caixa, no terceiro livro já traz aqui a Gwendy nos seus 60 anos. E a Gwendy, com seus 60 anos e mais, ela é uma pessoa super bem sucedida na vida. Ela é uma senadora agora e é uma romancista de sucesso.
Então ela tá bem na vida, então o livro traz um pouco de, será que ela obteve sucesso só por causa da caixa que ela utilizou lá no começo da vida dela e tal? Porque a caixa, sim, trouxe benefícios para a vida dela, né? E aí essa última missão de Gwendy, então, traz a Gwendy com seus 60 e picos anos, e reaparece na vida dela o Richard Ferris, que foi o cara que entregou a caixa para ela, que é esse cara de chapéu aqui na capa, que ele também tá nas outras capas. E ele meio que vê... Eu tô resumindo bastante, tá? Porque é o resumo da história, obviamente. Ele meio que fala assim: Gwendy, tu vai ter que... A tua última missão é tu desaparecer com essa caixa da face da Terra, porque parece que outras pessoas souberam da existência da caixa, e agora a gente precisa... destruir essa caixa, porque essa caixa nas mãos de pessoas ruins, mas por ela causar a morte de outras pessoas, ela causar benefícios positivos para o dono da caixa ou para a dona da caixa, ela é muito perigosa. E realmente é muito perigosa. Então o Richard volta para a vida de Gwendy e fala: pô, preciso que tu destrua essa caixa. E aí começa os meus problemas com essa história, porque aqui não é nenhum spoiler, mas para que a caixa seja destruída, ela precisa ser destruída no espaço. E aí, em determinado momento do livro, a Gwendy vai para o espaço como uma astronauta. Só que a Gwendy é uma senadora, é uma pessoa de mais de 60 anos, então tem as suas limitações físicas também, por mais que a caixa tenha colaborado positivamente com a questão física dela ao longo da vida. Aqui a gente tá vendo a personagem indo pro espaço para destruir essa caixa. E ela, enfim, não tem preparo nenhum, não tem treinamento nenhum assim para que isso aconteça. Que não é muito factível. Daí tu vai dizer: tá, Diego, mas existir uma caixa que mate pessoas ao clicar num botão também não é muito factível. Então por que a Gwendy não poderia virar astronauta e destruir a caixa no espaço? Só que tem coisas que tu aceita, que é a premissa do livro, é a caixa ser mágica, e outras coisas que te tira meio do prumo, assim, da imersão da história, que é justamente um dos exemplos, é realmente a Gwendy virando astronauta e tendo que ir para o espaço para destruir a caixa. Então, esse talvez seja um dos motivos aí pelos quais a história não me pegou muito, assim. Como eu falei, a trilogia como um todo, o primeiro livro, muito bom. O segundo livro é mais um suspense policial, assim, não tem muita questão da mágica que o primeiro livro tem, porque é uma premissa muito legal, né? Pô, tu dá o poder pra pessoa destruir outras pessoas, ou não em benefício próprio. Então, tem aquele ditado assim: tudo que vem fácil vai fácil. Então, assim como a caixa tá te dando coisas positivas, uma melhor saúde, uma maior inteligência, maior conhecimento e tal, ela também tira algumas coisas de ti. No caso, tem alguns acidentes que acontecem ali com o companheiro da Gwendy, o pai da Gwendy também. Então, tem coisas que são positivas, mas tudo tem um efeito. Tudo tem um efeito depois no final das contas. Então, meio que o universo se equilibra nesse sentido. Tu não pode ter só os benefícios, tu vai ter consequências desses benefícios que muitas vezes são ruins, né? Então é uma premissa interessante que, na minha opinião, eles não souberam explorar bem aqui no segundo e no terceiro livro, né? Então, os motivos que eu não gostei dessa história: Gwendy virando astronauta, e assim, sobre isso, até recentemente a gente tá vendo pessoas, celebridades virando astronauta, né? Não astronauta, mas algumas empresas aeroespaciais, eu acho que a gente pode chamar assim, turismo espacial, estão levando algumas celebridades para ficar, sei lá, 20 minutos no espaço. Não são tecnicamente astronautas, eu acredito porque o astronauta ele tem uma vida inteira para treinar, para aguentar as consequências de uma viagem para o espaço. Só que alguns meses atrás a gente viu a Katy Perry no espaço, sabe? Mas ela não é astronauta. Inclusive a Katy Perry levou um super cancelamento disso, né? Porque ela, durante essa viagem, ela promoveu o show dela lá no espaço, assim, foi uma sacada de marketing, assim, muito esquisita dela, assim, a galera nos Estados Unidos tá odiando ela, mas enfim. Por que eu falei isso? Tá, porque a Gwendy, só que nesse livro aqui não é uma viagem espacial somente, de turismo espacial, a Gwendy realmente vai pra nave, fica lá com a galera, com os outros astronautas, e é meio bizarro, assim, sabe? E o livro, ele
ele trata essa viagem como sendo um turismo espacial também, mas não acreditei, não consegui cair nessa. Então não gostei. Outra coisa que eu não gostei a premissa era tão boa da Caixa, e pô, como é que a Caixa vai impactar a vida da Gwendy no futuro, assim? Tudo bem, ela é uma romancista de sucesso, é uma senadora e tal, mas quais são os outros impactos na vida de alguém que tem o poder dessa Caixa, sabe? Então, é uma premissa muito interessante que, a meu ver, não foi bem explorada. E o King sabe explorar muito bem isso, sabe? Me surpreende, assim, o fato de ele não ter conseguido salvar essa história no terceiro livro. Porque, como eu falei, o primeiro livro ele escreveu com o Richard, baita livro. O segundo livro só foi o Richard, e o Stephen King não foi, daí, ficou meio ruim. Aí o terceiro livro, o Stephen King volta pra escrever, só que nem ele consegue recuperar o que talvez o Richard tenha feito, né? Então, enfim, a premissa boa não explorada da maneira correta também me incomodou, né? E aí, claro, outro ponto que eu não gostei muito é que esse livro aqui, ele, por mais que ele seja um desfecho da história de Gwendy, ele nada me tira da cabeça que só foi uma questão mercadológica, de ter uma trilogia, de ter lá os 3 livros e tal, a trilogia A Caixa de Gwendy, tá aqui escrito aqui na parte de trás do livro, volume 3, possivelmente eles já devam estar vendendo caixas com os 3 livros e tal. Isso nada me tira da cabeça que eles só escreveram esse terceiro volume aqui pra fechar uma trilogia, pra ser 3, pra ganharem mais dinheiro no final das contas. E isso é meio... mercadologicamente talvez faça sentido, mas sentimentalmente, no meu caso, não... Eu lendo o livro, eu tava pensando, pô, isso daqui é só pra encher linguiça pra ter o terceiro livro, sabe? Não tem nenhum valor, pelo menos no meu caso, tá? Falando um pouco, eu queria falar um pouco do Richard, porque eu falei do Richard Chizmar, que é o coautor desse livro. Eu não conheço as obras do autor, mas pelo que eu pesquisei, ele escreve sobre terror também. Eu até pensava que ele escreveria sobre suspense policial, porque o segundo livro é bastante relacionado a isso, é um suspense de pessoas que desaparecem, quem é que sequestrou essas pessoas e tal. E, pelo que eu pesquisei também, as notas dos livros que o Richard é somente o autor único do livro, elas não são tão boas assim. Eu não quero dizer que o autor é ruim, porque eu nunca li nenhuma obra dele, fora essa trilogia aqui junto com o Stephen King, fora o segundo livro, que é só ele que escreveu. Mas, pelas notas que eu tô vendo na internet sobre os livros dele, realmente ele acaba não sendo um autor tão bom. E até me fez pensar assim, por que o Stephen King se juntou com esse autor, né? Porque muitas vezes a gente vê, principalmente no mundo da música, né? A gente vê um cantor super famoso, daqui a pouco fazendo uma música com um cantor desconhecido. Muito provavelmente, na grande maioria dos casos, é o músico super famoso lançando esse músico menos famoso aí que tá começando. A gente tem 1000 exemplos no mundo da música. O Jay-Z fazendo a música da Umbrella lá com a Rihanna e depois lançando ela, a Rihanna sendo o sucesso que é hoje. Enfim, vários outros exemplos no mundo da música. E eu fiquei pensando, será que o Stephen King quer lançar o Richard para que ele possa ganhar os benefícios das vendas do autor Richard depois, né? Porque isso é o que acontece no mundo da música, né? O Jay-Z não lançou a Rihanna e falou assim, já era, não preciso mais do teu dinheiro. Não, o Jay-Z provavelmente ganhou ou ainda ganha royalties das músicas da Rihanna, porque foi ele que de fato lançou ela. Tem o Drake com o Future também, que agora eles brigaram, enfim. E eu pensei que, quem sabe no mundo da literatura também aconteça isso, né? Daqui a pouco a mesma publisher que faz o Stephen King, que trabalha com o Stephen King lá nos Estados Unidos, é a mesma do Richard, e eles tiveram a ideia de juntar os dois, que também acontece no mundo da música, mas não encontrei muitas informações sobre isso, e se esse de fato foi o objetivo, talvez não tenha sido cumprido com tanta maestria, pelo menos na minha opinião, porque eu não tenho vontade de ler outros livros do Richard, porque eu sei que não foi responsabilidade do Stephen King o fato dessa história não ser tão boa. Mas o nome do cara tá na capa, né? Não tem como tu passar pano pro nome do cara que tá aqui. Então, se o cara botou o nome na história, ele é responsável por ela. Por mais que ele não tenha escrito um ponto um ponto final nessa história aqui,
a responsabilidade da história é dele, porque ele de fato tá com um nome na capa. Então eu imagino que em algum momento ele teve alguma contribuição para essa história, né? Então não tenho que passar pano por ele, até porque o Stephen King ele tem muito crédito, né? Pelo amor de Deus, ele continua sendo o meu autor favorito. Ele, como eu falei, eu já li um pouco mais de 20 obras dele, se eu não me engano. Ele tem muito chão para eu correr para ler todas as obras dele. E eu tenho certeza que ele vai continuar sendo meu autor favorito, mas nesse caso aqui não tem como eu passar pano pra ele, infelizmente. Aliás, tem um livro que eu li dele recentemente que eu até vou ter que... Eu vou ter que talvez tirar uma pausa para escrever o roteiro desse livro em específico, porque ele é simplesmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim. A maneira que eu fiquei impactado com a história do livro é bizarra, assim. É bizarra. Talvez eu ainda esteja tentando interpretar esse livro, por mais que eu tenha terminado de ler ele há uns 3 ou 4 meses, ou até mais. Mas foi um livro que me impactou tanto que o episódio do Bookcast aqui com certeza vai ter mais de meia hora, porque é muita coisa para falar desse livro, que não vou falar o nome dele agora, mas nos próximos episódios vocês já vão saber qual livro é, né? Então, talvez vocês até já saibam. O título do livro tem 1 mês e 1 ano. Isso já é um spoiler de que livro que é. E eu tinha lido A Dança da Morte dele alguns anos atrás, que era o meu livro preferido do Stephen King. Só que depois de ter lido esse que eu acabei de dar as dicas, talvez ele tenha desbancado A Dança da Morte e tenha ficado em primeiro lugar como sendo um dos melhores livros do Stephen King que eu já li, né? Então, assim, minha opinião final, tá? Da trilogia, somente o primeiro livro presta. Minha opinião. Então, se você quiser ler o primeiro livro e se der por satisfeito, fique com o primeiro livro. Ah, Diego, mas eu gostei muito da Gwendy, eu quero saber como essa história termina. Beleza, não é uma leitura horrível, assim, tu lê o segundo e esse terceiro livro. Mas, assim, tenha em mente que não é igual ao primeiro livro. Acho que tem um pouco dessa comparação. Talvez o primeiro livro tenha sido tão bom que o segundo livro eu tava esperando uma coisa melhor ainda e foi meio assim. Daí o terceiro livro eu pensei, tá, agora o Stephen King voltou. Agora o negócio vai ficar sério. E aí o terceiro livro é um pouquinho melhor que o segundo, na minha opinião, mas em alguns momentos ele fica pior. Eu ainda não sei qual que é o pior, assim, se é o segundo ou o terceiro. Se você gostou da Gwendy, por favor, seja meu convidado aí e vá ler o segundo e o terceiro livro. Mas assim, só se tu gostou muito, assim. Porque senão tu fica com o primeiro livro e tu não vai perder nada no segundo e no terceiro. Tu só vai saber o que acontece no final, que basicamente não é muito necessário, assim. Talvez até o segundo e o terceiro livro tenham estragado o primeiro livro, sabe? Então, se você se mantém no primeiro livro, é o ideal. É que nem o Matrix, sabe? Primeiro o filme do Matrix, puta filme. Segundo filme, na minha opinião, também um puta filme. O terceiro filme, vai, já pra fechar a trilogia, mercadologicamente falando, talvez o terceiro filme fizesse sentido. Aí o quarto filme do Matrix, ele consegue ser tão ruim que ele estraga o primeiro. Então, talvez tenha um pouco do segundo e o terceiro volume dessa trilogia ter estragado também o primeiro. Mas o primeiro ainda continua um livro muito bom. Se você quiser ler o primeiro, leia, tá? E assim, se você quiser ser introduzido ao mundo de Stephen King, tem opções muito melhores, de histórias também bem mais... bem melhores do que esse daqui, do que essa trilogia. Porque o primeiro livro, o segundo e o terceiro são livros pequenos, né? Por mais que o volume de páginas seja grande, o livro ele é pequeno porque tem uma diagramação grande e tal. Então, a minha dica aqui é que você leia, por exemplo, Depois. Depois é um livro do Stephen King que, assim, ó, ele não tem suas 200 páginas, ele não tem nem 150 páginas, eu acho. Só que ele é um livro só dele, não tem o Richard envolvido, já é um benefício, talvez. Mas é um livro tão bom Depois, assim, é bizarro o quão bom é o livro Depois. E por ser curto, ele é muito, muito impactante, assim. Então a minha dica, se você quiser começar a ler Stephen King, leia Depois. O nome do livro é Depois, tá? Então não é que leia depois o livro Depois. Tem outros exemplos, tem Joyland também, que é muito bom e é curto. Todos fazem parte de um
de um label que o Stephen King tem lá fora, que é o Hard Crimes, alguma coisa nesse sentido, que são histórias mais curtas. Inclusive aqui, ó, na minha estante aqui eu tenho o The Colorado Kid, que é a versão em inglês, que agora a Suma vai lançar a versão em português aqui no Brasil, que também faz parte dessa coletânea aí de crimes do Stephen King, que faz parte do depois, né? Que não faz parte da história, mas faz parte dessas histórias menores do Stephen King. Pega esses livros aí e leia, são muito melhores do que esse para ser introduzido ao universo de King, e não tome esse livro aqui como uma regra do que o King é capaz ou não é capaz no caso, né? Então tem opções muito melhores, beleza? Nunca pensei que eu faria esse episódio aqui falando mal do meu autor favorito, mas tive que deixar de passar pano pra ele, assim. Mas ele tem muito crédito, tá? Ele tem muito crédito comigo. Ainda vai... Eu precisaria ler daqui a pouco mais 20 livros que não sejam bons dele, que eu duvido que existam, para que eu pudesse reconsiderar o título de meu autor favorito pra ele, tá? Galera, muito obrigado pela audiência, obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, me seguir no Spotify, me seguir no @DiegoSgon lá no Instagram. Fico muito feliz com a audiência de vocês e muito obrigado por mais essa parceria aí desse episódio do Bookcast, beleza? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.